E foi quando teve um boom dos festivais independentes. Tanto que a Petrobras, junto com o Instituto Moreira Salles, fez o primeiro cadastramento desses festivais. A gente tinha mais ou menos, salvo engano, na época, mais de 350 festivais de música independente. E que isso foi pululando no Brasil. Era uma cena de música muito jovem, rock basicamente e tudo mais. E daí surgiu a Abrafim, que era a Associação dos Festivais Independentes de Música. Fabrício Nobre, que era junto com o Capilé, que tinha acabado de formar o Cubucard, que era uma experiência lá em Cuiabá, muito localizada, muito específica. Eles começaram a ampliar e fazer essas redes de festivais. Isso coincidiu com uma articulação que foi feita dentro da FUNARTE, chamada Rede Música Brasil, por conta da Feira Música Brasil, que a gente fez em 2009 em Recife. Daí, a plataforma Toque no Brasil, ela foi feita nesse contexto da Feira Música Brasil, estimulada parte pelo governo, parte pela iniciativa disso tudo. Naquela ocasião, naquele momento, era muito legal e era uma ideia de se associar também com as rádios públicas, a Pública, a Associação Brasileira das Rádios Públicas do Brasil, e potencializar isso como uma grande plataforma de distribuição de música. Enfim, então eu acho que assim, então eu estou te dando o histórico do que foi. Depois também tem o histórico de como isso foi desmontado ao longo do governo, por uma razões que acho que ia me alongar demais aqui. Eu acho que a ideia é bacana, é importante, mas naquele momento, 2008, 2009, ainda não tinha chegado com a força que chegou hoje em dia, Spotify, Deezer e streaming. Ainda se baixava a música, ainda a lógica era o download. Né? Então era uma plataforma, no fundo, de você criar, no ambiente independente, um agenciamento, um cadastramento. As pessoas podiam se cadastrar gratuitamente lá, onde os produtores poderiam entrar, conhecer artistas novos, e disso você criar uma grande rede. Mas tudo isso tinha a ver com a construção de uma política pública, que estava apoiada com várias camadas de ações para isso funcionar. Sozinho, eu acho que hoje em dia isso é muito complicado, porque acaba sendo um pouco quixotesco. Tanto que Fora do Eixo abandonou isso como atividade central na música e foi para o jornalismo independente, que foi o Mídia Ninja. Logo depois, em 2013, foi o momento que eles explodiram com as manifestações de São Paulo e abandonaram completamente tanto os circuitos dos festivais independentes como a plataforma Toque no Brasil. Então, eu volto a dizer, a ideia era muito legal, num contexto que a gente estava vivendo de utopia de políticas públicas, e que a gente tinha Gil e Juca como ministro, no final do governo Lula, e a gente acreditava que era possível mudar isso, porque tinha um contexto onde isso era possível. Hoje em dia, esse cenário ficou, não digo pela política recente, falando do ponto de vista do negócio da música, isso ficou um gargalo muito maior. Hoje em dia, o Spotify te obriga, como eu disse aqui, a passar por camadas que você, jovem artista que está começando agora, se você não é uma pessoa jurídica, não tem um produtor, não tem um mínimo de influência ou de relação, você não consegue colocar a música no Spotify. E daí o que você faz? Você joga no YouTube e fica torcendo para aquilo viralizar ou alguma coisa assim. Mas mesmo jogando lá, mesmo que viralize, você não vai arrecadar os seus direitos autorais, porque aquilo... Ou seja, ao contrário do que, de certo modo, achou-se que a revolução tecnológica seria democratizante, ela se mostrou altamente excludente. Hoje em dia, o que a gente tem é um processo verticalizado no mesmo modelo da indústria fonográfica dos anos 40, quando ela se implementou nos Estados Unidos. São grandes corporações dominando isso. Independente disso, você tem nós sobrevivendo isso. Então, é paradoxal. É verticalizado, mas ao mesmo tempo tem uma possibilidade de sobrevivência. Isso é a minha leitura. Não sei se Nancy tem outras leituras. Eu acho que tem dois movimentos aí, né? Eu acredito que o Fora do Eixo, por muitas razões, se desfez, e muitas dessas razões são, em determinada medida, polêmicas, mas muitos dos festivais de música independente que se tem hoje foram fomentados nesse período. Mesmo as estruturas que a gente tem de trabalho
né, como parcerias de redes de colaboração, difusão, etc., são formas que foram embrionadas nesse momento. E eu entendo que hoje, porque são ciclos, né? Isso aconteceu num ciclo, findou, eles hoje têm talvez o canal, né, que está na rua, o mais progressista que está na rua e que é uma fonte de informação que é importante, é interessante, se tornou isso, né? E aí a provocação como é que nesse momento a gente vai encontrar uma outra maneira de se organizar e que faça sentido agora, né? E que vá ser embrionada dessa maneira. Em relação à distribuição de música, dessa questão do YouTube, do que é excludente, como receber ou não, a gente vem passando por ciclos, né, de informação e de consumo de música que vem mudando de forma muito drástica, né, nos últimos anos. Com a diferença que, bom, perceba, numa lógica de gravadora, as gravadoras nunca ganharam dinheiro com Chico Buarque ou com Caetano Veloso, né? Elas tinham lá, sei lá, o AGP, tinham o Odair José, tinham artistas que sempre fizeram música para as massas, ou músicas que foram massificadas, né? Dentro disso. E tinham esses artistas como... É feio dizer isso, né? Mas de boutique, né? Quem eram os artistas que tinham um pensamento na canção? De boutique é feio falar, né? Mas assim, quem eram os artistas que trabalhavam numa estética mais conceitual? A sensação que eu tenho hoje é que as gravadoras ainda detêm os artistas que estão funcionando em massa, mas mesmo assim é uma mudança de modelo, porque um modelo como o da Anitta, ela tem uma autonomia muito maior dentro do que ela quer fazer, do que, por exemplo, a Elis Regina tinha nos anos 60, 70. E esses artistas de conceito, eles estão nesse mercado independente. De certa forma, sempre houve essa divisão, né? Mas hoje a gente que está nesse âmbito conceitual, e aí eu insisto nisso, assim, quais são as ferramentas, qual é a nossa qualidade de análise dessas informações e como a partir disso a gente vai gerar um novo ciclo, né, de se ouvir música e de se difundir música. Acho que a principal discussão, e é o que ninguém tem respostas, mas eu acho que quando as pessoas começam a ter as mesmas dúvidas, alguma coisa sai disso, né? Falar no lugar de um artista que está na academia também, e acho que minha pergunta vai se direcionar ao Aloysio, que é meu colega de curso, e ao Kaká, que foi ainda professor. Queria colocar a questão de o quanto é sintomático, falando do curso de música, esbarrar em dificuldades das quais a gente está conversando aqui, por exemplo, colocar uma porcentagem para o trabalho do produtor. Porque, na verdade, o que eu fiquei pensando é o seguinte: quanto é sintomático de um curso em que a pessoa se fecha numa sala para estudar o seu próprio instrumento e não consegue pensar, muitas vezes, em mais nada além disso, como que essa pessoa vai conseguir valorizar um trabalho que vai muito além de simplesmente chegar num palco, espetar o P10 no instrumento e ter a consciência do quanto o trabalho dessa pessoa é importante para o que o músico mesmo está fazendo, entende? Eu sou aluno do curso de canto, mas eu tive contato com
e trabalhei com o pessoal, por exemplo, das artes cênicas, e lá eu vejo uma coletividade, um sentimento de coletividade extremamente maior do que eu percebo aqui no curso de música. Acho que está muito relacionado ao fato de que para o ator ou para a atriz, me corrijam se eu estiver errado, mas 90% do trabalho dessa pessoa é com o próximo, é com a outra pessoa, sabe? Ele está em todo tempo contracenando, e as pessoas lá constroem o seu figurino, batem o martelo no seu cenário, e tem uma dimensão do que é a produção final muito maior do que a galera que está estudando o seu instrumento dentro da sala de aula, entende? Então, Kaká, eu até acho que a sua vinda para cá em 2015, não foi? É de uma extrema importância para o curso, porque você é um dos professores que coloca em debate isso, pela sua experiência. Estou no 4º ano e você foi uma das poucas pessoas que falou sobre o manejamento de uma carreira. E, enfim, eu queria colocar isso, assim, porque apesar da gente estar em discussão de como as coisas têm mudado, de como a prática de trabalho do artista tem mudado, de como o artista tem que ser muito mais do que artista, e tem que se preocupar com uma pessoa que está ali na técnica fazendo a luz enquanto ela está cantando, ou com um produtor que está ligando em periódicos e jornais, o quanto é urgente para esse curso daqui ter uma aula de manejamento de carreira, entende? O quanto não é sintomático de um padrão que se estabeleceu para o ensino da música. Por que a gente é tão desunido? Por que a nossa classe não tem um sindicato que funciona, sabe? Tudo isso acho que está muito atrelado, muito relacionado. Essa é a minha colocação. Acho que tem muitas coisas, né? Qual que é a prioridade do curso, né? Eu imagino que seja muito difícil você estruturar um curso de música, porque você tem que atender uma série de demandas e tal. Então acho que quem pensa o curso, né, tem que lidar com esse tanto de demandas que se formar enquanto artista e enfim. Então eu acho que passa um pouco por isso também, né, de qual que é o objetivo do curso, né, que eles estão preparando quem para quê, né, mas ao mesmo tempo que existe essa dificuldade, estou sabendo contar, existe essa, perdi o que eu ia falar, mas tem a ver com também o nosso pensamento, né, se a gente está dentro de um curso que te faz pensar de uma forma que você tenha que estar 8 horas por dia estudando seu instrumento e não pensa em mais nada além disso, isso está errado também, né? Até que ponto isso é um direcionamento do curso, até que ponto é uma falta de consciência nossa enquanto artista, né? Então, acho que tudo isso tem que ser questionado, né? Não sei. Se tocou no ponto, na realidade, né? A universidade, ela é um lugar ambíguo e paradoxal, porque ao mesmo tempo que a gente produz conhecimento de ponta aqui dentro, a gente tem uma estrutura muito conservadora. No caso particular da música, essa é uma leitura minha particular, eu estou falando do Kaká, fazendo essa leitura, e eu não represento o corpo docente, obviamente, nessa minha leitura. No caso particular da música, eu digo isso até porque, como eu não venho da música, eu sou um historiador de formação, então eu não venho de um instituto de artes, o que eu enxergo aqui é um modelo de um conservatório do século XIX. Então a gente segue o mesmo modelo do conservatório de Paris do século XIX, onde a ideia é de se formar um instrumentista de excelência, ou um compositor de excelência, e que, de certo modo, por razões históricas também no Brasil, os conservatórios deixaram de existir ou ter um certo protagonismo. Isso
foi absorvido nas universidades, particularmente pensando aqui no nosso quintal, USP e Unicamp, né? Então, e ainda a Unicamp com um dado novo, que foi a abertura do curso de música popular nos anos 90, e oxigenou esse ambiente muito. Só que quando abriu nos anos 90, uma leitura minha também, ainda era no modelo de um outro padrão de conservatório, que é o de Berkeley, norte-americano, Berkeley, né, de Boston, que é também o foco do instrumentista. Então, a gente está falando de uma mudança que nós historiadores chamamos da longa duração, dos hábitos culturais. Você não muda isso do dia para a noite, você não muda uma instituição do dia para a noite. Isso é uma coisa que está sendo discutido hoje em dia no núcleo estruturante de docentes, que é repensar justamente para que serve um curso de música no século XXI. Que tipo de músico a gente está formando, para além do instrumentista? Aliás, existe mercado para o instrumentista, no caso da música popular, como existia nos anos 90? Vale a pena você virar aquele Mike Stern que toca loucamente um monte de nota e você vai tocar como sideman de quem? Existe esse lugar do sideman, onde se até os produtores, que eram os nossos oponentes no modo de produção capitalista, porque eles eram os empresários da gente, de repente viraram parceiros, tudo mudou, né? Então isso nos obriga necessariamente a repensar isso. Então, obviamente, falando daqui para o passado, eu acho que a gente está falando de um curso que tem dificuldade de dialogar com a contemporaneidade. Todos nós estamos sensíveis a isso, não é, Regina? Eu acho que isso está latente, está na cara, está literalmente na cara. Mais do que a gente ficar com meias palavras, assim, a gente precisa entender aquelas perguntas básicas, onde estou, para onde eu vou, quem eu sou, um pouco assim. Porque nós, como os músicos hoje em dia, o músico que sai daqui, ele sai com uma grande habilidade em teoria musical, enfim, uma excelência em uma série de atividades, mas ele sai despreparado para dialogar nesse mundo contemporâneo, colaborativo, complexo, onde as funções se misturam e onde não dá mais para ser só músico, no sentido de que eu sou aquele cara que estudo 8 horas por dia, subo no palco, arraso, vou embora e tem uma limusine me esperando. Não existe mais esse lugar, né? Não existe mais esse lugar. Então, eu acho que isso aqui é o começo de uma conversa. Eu queria só pensar. Não é para mim a pergunta. Por favor, foi só direcionado. Mas eu queria só fazer uma observação, que eu faço a produção, além de trabalhar agenciando os artistas do meu selo, a Circos também é um escritório puramente de produção executiva, como eu disse aqui, de música e tal, de muita qualidade, mas que eu não tenho nenhuma influência e nenhum conhecimento. Por exemplo, eu trouxe até distribuir aqui na Unicamp o Festival de Música de Câmara, que é o 3º ano, acontece a cada 2 anos, o SESC que faz, e a curadora, que é a Cláudia Toni, coloca essa questão que você está dizendo, que é o número, a quantidade de novo, de uns 12, 13 anos para cá, de várias orquestras que estão se formando, de aprendizes de criança nas periferias, etc. O quanto de profissional que está se formando e que não tem mercado. E, quer dizer, de novo eu vou voltar. Esse mesmo festival que recebe diversos grupos dos países que são o berço da música clássica, todos esses países fomentam a circulação desses grupos que são, às vezes, riquíssimos, pagos em libras, nem te falam quanto. Então, quer dizer, todos os países têm política pública para isso. E nós estávamos vivendo um período que está sendo apertado. E as pessoas felizes disso. Então, assim, os músicos da orquestra de câmara, as músicas, o festival de câmara de diversos países, da Alemanha, da Áustria, diversos grupos, vêm com passagem paga no Brasil. Daí precisava, mas as embaixadas pagam.
a gente não muda, só para finalizar aqui, em relação ao povo, à turma do teatro, nossos colegas, a gente não muda esse hábito do dia para a noite. Eles foram educados a vida inteira a trabalhar numa coletividade, a gente não. Eu passei minha vida estudando violão, tecnicamente, para ser um ótimo